Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com um texto lançado no blog no dia 27 de junho e o título o título é sobre isso. É sobre isso. Hoje eu estou gravando durante o dia, então talvez vaze um pouco mais de barulho, né? Que durante o dia é mais complicado. E tá ventando também, então vocês podem escutar alguns barulhinhos aí a mais, tá bom? Vamos lá. É sobre isso. Diante dos acontecimentos recentes em nosso país e da corrente solidária que se formou, eu acabei tomando conhecimento de algumas pessoas que muito estavam atuando no auxílio ao povo e regiões atingidas pela catástrofe. Muitas delas cidadãos comuns que até então levavam suas vidas também de forma comum, com rotinas divididas entre trabalho, família e a correria diária para garantir a sobrevivência. Porém, quando o caos jogou uma espessa camada de sombras sobre aquele local, o que brotou através das lágrimas iniciais foi uma imensa fonte luminosa. Metaforicamente falando, uma imensa plantação de trigo do mais puro dourado germinou e se espalhou por todo o território. Essas sementes dormiam, desconhecendo a divina essência que os habitava. Suas atitudes se tornaram luz em ação. Passei a acompanhar alguns deles nas redes sociais, não só por admirar o trabalho que estavam fazendo, mas também para contribuir e divulgar. Afinal, como sempre digo, o bem precisa ser mostrado, uma vez que o exemplo é contagioso. Aliás, ouvi há poucos dias de um psicólogo muito conhecido a seguinte frase: precisamos dar ibope ao bem. Concordo absolutamente com isso. Entre esses seres humanos que passei a seguir, um deles sempre terminava os vídeos sobre os relatos das ações humanitárias com a frase: é sobre isso, família. Ouvi repetidamente essa frase, mas a princípio era somente um bordão, até o dia em que parei para refletir sobre o profundo significado ali contido. O que estávamos assistindo eram pessoas simples, que sem pensar em riscos, sem ter preparo técnico algum, se colocaram a serviço dos seus irmãos. E o fizeram sem pretensões de heroísmo, sem qualquer julgamento, apenas seguiram o chamado de seus corações. Não posso chamá-los de influencers, pois essa palavra atualmente ganhou uma roupagem um pouco pejorativa. Mas deveriam ser esses os maiores influenciadores, pois estão espalhando exemplos de bondade, compaixão e dignidade. Quando ele diz, é sobre isso, família, hoje entendo que é sobre a verdadeira e melhor essência do ser humano. É sobre a bondade, sobre o servir e sobre a imensa quantidade de luz que não percebíamos brilhar, porque estávamos distraídos. É como se usássemos óculos escuros que bloqueassem a luminosidade, e nesse momento eles tenham sido retirados. E o mais incrível é que a luz não incomoda. Pelo contrário, quanto mais ela aumenta, mais ela nos encanta. É sobre isso, família. Querida e luminosa família de almas, sementes estelares e fractais da fonte. É sobre ser luz na escuridão. É sobre seguir na missão com fé, amor e gratidão. Essas almas compassivas seguem fazendo o que entendem ser preciso. Não param, embora já esgotadas, pois sabem que o trabalho ainda não acabou. Enfrentam toda sorte de ataques e críticas, pois as sombras, em desespero, colocaram seus exércitos zumbis em atividade. E eles tentam a todo custo desestimular e parar o trabalho desses abnegados soldados. Pura perda de tempo. A luz está avançando e nada pode pará-la. A escuridão só existe na ausência de luz e seu fim está próximo. Todos os cantos e esconderijos serão varridos e invadidos pelo brilho que se expande através do amor. A escuridão está se dissipando porque a humanidade assumiu o seu papel e sua posição no grandioso no grandioso exército da luz. Então, é sobre isso, família.
Bom, vamos lá explicar para vocês, né, do porquê, né, que escrevi esse texto, assim, porque realmente esses dias eu estava refletindo diante de todos esses acontecimentos, né, no Rio Grande do Sul, que eu tenho acompanhado bastante e realmente comecei a seguir alguns perfis que estão trabalhando, estão atuando e eles estão sempre pedindo ajuda, pedindo para o pessoal colaborar, para que eles continuem a fazer esse trabalho, porque são pessoas comuns, pessoas do povo, pessoas que levavam suas vidas como todos nós, trabalhando para sobreviver, né? E que nesse momento é, abriram mão de uma série de coisas, de convivência com família, de preservação até da própria integridade, porque enfrentaram situações para as quais eles não estavam preparados, né? Assumiram riscos aí para conseguir auxiliar e resgatar tantas pessoas e animais. E esse rapaz que eu que fala sobre isso, família, né, no final dos vídeos, ele chama Eduardo. O perfil dele acho que é Eduardo Bodybuilder. Depois eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser acompanhar o trabalho dele, ele é bem bacana. E ele resgatou pessoas, tudo, e depois depois mais pro final, eles estavam resgatando mais os animais, né? E ele sempre ia relatando, mostrando, né, as ações deles e falando da situação lá, inclusive da falta de suporte que eles estavam tendo, tudo. E ele sempre terminava com essa frase: é sobre isso, família. Então, é, assim, é como se ali as pessoas que estivessem ajudando e divulgando e assistindo tivessem formado, fossem uma família, né? Uma família do bem, né? Uma corrente do bem que se uniu para poder contribuir. E não só ele, assim, tem um outro. Coincidentemente, os três que eu mais seguia, que estavam mais atuantes, os três chamam Eduardo, que é esse Eduardo Bodybuilder, o Eduardo Moro e o Badim Colono, né, que é um comediante bem conhecido que realmente fez uma vaquinha, uma das maiores arrecadações, e está distribuindo, inclusive ajudou um desses outros Eduardos, aí, o Eduardo Moro, eles estavam precisando de cesta básica, e o Badim, que chama Eduardo Christ, também acabou fornecendo lá para eles. Eles vão, um vai ajudando o outro, sabe? Uma mão vai lavando a outra e todo mundo vai ajudando todo mundo lá. E é o que a gente está vendo, né? Essa solidariedade que surgiu assim, né? Foi uma luminosidade que se criou ali naquele local, né? Então, assim, todos os olhos se voltaram para lá. E o que a gente viu foi exemplos, né? Exemplos e mais exemplos de bondade, de coragem, de compaixão, né? Então, ali se formou realmente quando eu falo no texto assim, um campo, né, de trigo, do mais puro dourado, né, do mais puro trigo, porque nós estamos justamente nessas situações que a gente percebe que passa mais uma peneira separando o joio do trigo. E nesse momento a gente está vendo nitidamente quem é joio e quem é trigo. E isso ao invés, lógico que cada um tem uma visão de acordo com a sua perspectiva de vida, né? Tem uma visão de vida um diferente do outro. Mas eu, olhando para essa situação, apesar de tudo, toda a catástrofe que se deu, né? A parte da tristeza que aconteceu ali com as pessoas, de perdas e de tudo, a gente vê ali brotar assim a luz que o mundo está precisando, né? A visibilidade da bondade que muitas pessoas deixaram de acreditar que existia, né? Muita gente achava que a humanidade estava perdida, que a humanidade estava indo para um caminho muito escuro, muito ruim mesmo, né? Porque a gente vê muita coisa ruim. A maldade, ela vende, né?
tudo que é ruim, você vê que tudo que é notícia ruim, catastrófica, drama, tragédia, vende muito, todo mundo quer saber, todo mundo vê. E o que é bom, não. Por isso que até essa semana me apareceu esse vídeo desse psicólogo, aquele Rossandro Klinge, nem sei falar o sobrenome dele lá, Klinge, acho que é. E ele falando sobre isso, que o mal, todo mundo tá vendo e se espalha, se espalha, se espalha. Notícia ruim, você vê o dia inteiro. Se ele for a televisão, tá vendo notícia ruim. Por isso que uma das coisas que eu acho assim, quem desliga a televisão já tem uma chance de estar tendo uma visão mais positiva do mundo, né? Então, assim, mas você vê a televisão, você vê o noticiário, você entra na internet, você entra nas redes sociais, é tudo que pode ter de notícia ruim, de tragédia, você vai ter acesso. Agora, as boas atitudes, né? É, esses exemplos de cooperação, de auxílio, de atitudes bonitas, são raros, justamente por conta daquela velha máxima de que o bem não pode ser mostrado. Não, a gente tem que, como disse o Rossandro, a gente tem que dar ibope para o bem. Em vez de ficar dando ibope para o mal, em vez de ficar espalhando o mal, vamos espalhar as coisas boas que a gente vê na internet, as notícias boas que a gente vê na internet. Hoje, por exemplo, recebi, né, um vídeo de um médico falando do quanto a oração, isso provado cientificamente, altera, né, a irrigação sanguínea no lobo frontal, inclusive altera o lobo frontal, isso já comprovado através de ressonância e tudo. Isso é uma coisa que a gente tem que divulgar, tem que espalhar, porque as pessoas não pensam, não procuram investigar, né, os benefícios da gente manter a nossa energia vibrando de uma forma positiva, mesmo diante das situações mais difíceis. Não é, eu sei que não é fácil em muitos momentos quando a gente se sente triste, que a gente está vendo situações muito deprimentes acontecendo, mas o que a gente pode fazer? Dar passagem para esse sentimento, se permita às vezes sentir, né? Se sentir triste pela situação que você está vivendo ou pela situação que o outro esteja vivendo, mas não se mantenha naquela energia, né? Use isso para transformar isso numa forma de beneficiar, né? Então, assim, quando você vê toda aquela situação, né, que a gente está vendo acontecer, ou qualquer tipo de situação que com a qual a gente se depare e que nos entristeça, porque isso é normal do ser humano, graças a Deus, né? Se você se sente, se você se compadece, né, com a situação de alguém que está passando por um momento difícil, por uma dificuldade, por uma perda, isso mostra que você é uma pessoa que tem bons sentimentos, né? Você é uma pessoa que tem empatia, que tem compaixão pelo próximo, que tem amor dentro de si. Então, isso é um bom. É, não é uma coisa ruim, né? Mas a gente não pode se manter nessa energia. Até porque se a gente se mantiver nessa energia, a gente não tem como contribuir. Normalmente quando a gente vê, né, inclusive nessa pesquisa ele fala que quando as pessoas sentem compaixão, sentem empatia pelos outros, aumenta extremamente. E quando você tá auxiliando, também aumenta extremamente, né, essa irrigação aí no lobo frontal. Então isso te afeta o seu organismo e de uma forma positiva, né? Isso afeta até a sua saúde. Então, que a gente se permita, né, sentir, às vezes desequilibrar um pouco aqui, mas que use essa energia para arrumar formas de contribuir. Então, você está olhando para aquela situação, né, triste e fala, poxa, como eu posso contribuir? O que eu posso fazer nessa situação? Né? Eu posso por exemplo, o Eduardo Moura estava pedindo cesta básica. Eu posso contribuir com uma cesta básica?
eu posso contribuir sendo voluntário em algum lugar, eu posso contribuir divulgando essa ação que está pedindo ajuda, eu posso contribuir orando, eu posso contribuir enviando reiki, eu posso contribuir. A gente sempre tem. Então, assim, transforma essa negatividade em positividade. E a gente está tendo muita oportunidade de atuar agora desta forma, de contribuir, né, cada um ao seu jeito, ou adotando um animalzinho que esteja lá nos abrigos, né, numa situação precária, que é o que está acontecendo com eles, ou ajudando, né, tem agora pessoas que estão podendo adotar famílias para contribuir, para ajudar, né, a reconstrução da casa, a limpeza da casa. Então sempre a gente vai achar alguma forma, né? Se a gente não pode contribuir de forma material, a gente sempre pode contribuir de forma energética, de forma espiritual. Então sempre há uma possibilidade. E que a gente e se a gente começar a focar no lado positivo das coisas, olhar as coisas com um olhar mais amoroso, mais compassivo, e deixar de lado um pouco a tragédia, aquelas pessoas que tentam ficar fomentando a negatividade, porque isso é muito, muito, muito o objetivo da Matrix, né? E dessa agenda que avança aí, de nos manter justamente no medo, na tristeza, nos piores sentimentos, né? E, e a gente, de tudo isso que está acontecendo lá, a gente tem muito aprendizado, muita coisa positiva, né, para tirar. E eu te ia falar uma coisa agora, me fugiu. Ah, porque, né, inclusive, né, essas pessoas que estão aí se doando, né, fazendo tanto até sacrifícios pessoais para auxiliar as outras pessoas, isso traz, né, um exemplo que contagia, que arrasta, vai formando uma corrente do bem, todo mundo querendo contribuir, um vai dando exemplo e mais pessoas vão aderindo. E isso vai trazendo muita luminosidade, muita energia positiva, né? E que vai ancorando, inclusive, a energia do nosso planeta. E aí sempre tem aqueles que vêm para criticar, que vêm para querer desanimar essas pessoas. Vários deles já comentaram isso, né? Dessas pessoas que criticam, que eles estão lá fazendo o máximo que eles podem dentro, né? Estão fazendo o que é possível para eles. Vocês escutaram uns barulhinhos, umas patinhas andando. É que eu acabei adotando um cachorrinho gauchinho, né? E ele tá aqui sarapateando por aqui. E então sempre tem aqueles que vêm atacar. Inclusive, essa protetora que eu entrei em contato, que ela é de São Paulo, e ela trouxe vários cachorrinhos para São Paulo. E ela estava precisando muito que algumas pessoas ou adotassem ou dessem lar temporário para esses animais. E muitas pessoas se comprometeram, só que quando chegou em São Paulo, essas pessoas simplesmente desistiram. E ela tá lá numa situação, né, complicado, porque ela estava contando com a ajuda dessas pessoas, que simplesmente acabaram não se comprometendo mais com o que elas tinham prometido. E ela mesma, por exemplo, eu vou citar o exemplo dela porque eu vi acontecer. Ela mesma sofreu muitos ataques de pessoas falando que ela não tinha que trazer os animais lá do sul, porque tem muitos animais aqui em São Paulo que precisam de adoção, mas veja bem, os animais aqui, realmente tem muitos protetores, muitas ONGs aqui, eu sigo várias, que trabalham arduamente para tentar, né, resgatar e cuidar e salvar vários animais e que elas precisam que eles sejam adotados. Mas a situação dos que estão lá é muito mais terrível, porque eles estavam num lugar totalmente insalubre, em baias minúsculas, entendeu? Então, os que estão nos abrigos aqui, por mais que um abrigo não seja o melhor lugar para um animalzinho, eles estão mais protegidos e com uma qualidade de vida melhor do que aqueles que estão naqueles abrigos improvisados lá no Rio Grande do Sul.
Então, foi isso que ela tentou explicar, mas sempre tem aqueles que vêm atacar, que xinga, que fala que estão fazendo, que ela está errada de trazer, entendeu? E que aí os tutores podem procurar e não encontrar, porque veio para outro estado, mas eles estão tentando tirar o máximo que eles podem dos animais daquela situação insalubre, porque muitos estão adoecendo, doenças muito contagiosas e perigosas, que acabam disseminando lá entre eles e que pode levar muitos deles, né, embora, que não vão sobreviver. Então, eles estão tentando fazer o melhor que eles podem. E com a questão dos tutores lá irem procurar, eles têm um cadastro lá que mesmo quem adotou por 3 meses ainda existe a possibilidade de que esses animaizinhos tenham que ser devolvidos se forem achadas as famílias originais deles, né, os verdadeiros donos deles, né? Mas pelo menos enquanto isso eles estarão sendo bem cuidados, né? Estão tendo um lar, um lugar com mais saúde, fora do risco de se contaminar e de adoecer gravemente. Mas sempre tem aquelas pessoas que vão lá, que vão criticar, que vão xingar, que, sabe? É impressionante. E esses rapazes também, muitas vezes, eles gravam vídeos assim, chateados, sabe? Porque falam, pô, a gente tá fazendo melhor, aí vem gente aqui e fica criticando, ou fica falando que eles querem aparecer, sabe? Então, é impressionante como tem também esse exército que tá ali para derrubar, né? Para derrubar as pessoas. Tem gente que acorda mesmo, acho que para tirar o dia para fazer isso, né? Para tentar desequilibrar os outros, né? Para tirar talvez as pessoas das missões, dos propósitos dela, para tentar desviar, né? Para ser ali o entrave, né? Para ser o obstáculo. Mas graças a Deus eles estão seguindo firmes. E por mais que às vezes eles fiquem bem chateados, que a gente percebe, né? Com os vídeos que eles gravam, às vezes comentando essas críticas, por mais chateados que eles fiquem, a gente vê que, sabe, eles dão passagem para aquele sentimento de estar triste aquela hora, de dar aquele desânimo, mas, sabe, levanta, sacode a poeira e continua no trabalho. E é isso que a gente tem que fazer, né? Ter essa visão mais positiva e entender que nós aqui somos, na verdade, essa grande família. E esse evento está nos mostrando isso, né? Que independente da distância disso não estar nos afetando diretamente, nos afeta indiretamente, né? Nós estamos aqui com um propósito, a gente não veio aqui a passeio. Então, se esses fatos chegam até nós, passam, né, como passa pela nossa visibilidade, né, passa cruza o nosso caminho, alguma coisa a gente pode contribuir ali. Então, que a gente sempre tente refletir e ver e como, e de que forma a gente pode levar um pouquinho de luz, um pouco de amor e um pouco de solidariedade para essa situação, para essas pessoas, e que isso vai reverberar em todo o nosso planeta, né? Porque nós somos realmente uma família de almas, uma família de luz que está se expandindo, que está crescendo e que por mais que tente, né? Por mais que tenham situações para nos tirar do prumo, nos tirar da nossa rota, isso acaba no final se mostrando algo que nos fortalece a cada dia mais, porque a gente está conseguindo expor o melhor que nós temos dentro de nós, e essa luz está se expandindo, está se expondo, está contaminando o nosso planeta. E ela está vindo, às vezes, né, de lugares que a gente nem imaginava, né? E mesmo a força que a gente está encontrando dentro de nós, né? Sentimentos que a gente também às vezes desconhecia que tinha. Então, que esse momento seja um momento para trazer muita luminosidade para o planeta e muita luminosidade para a nossa vida, certo? Então, é sobre isso, família.
Então, fico por aqui e agradeço aí a companhia. Desculpem os barulhinhos hoje, que eu sei que está mais barulhento. Fiquem com Deus e um grande, grande, grande beijo no coração de cada um.